O navio HMS Beagle balançava suavemente, ancorado na costa da América do Sul. Em seu convés, um rapaz de 22 anos observava o horizonte, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Este é o canal Relaxe e Aprenda. Conheça agora a vida e obra de Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. Nascido em 12 de fevereiro de 1809, na pacata Shrewsbury, o jovem naturalista mal podia imaginar que esta viagem de 5 anos ao redor do mundo não apenas moldaria sua vida, mas revolucionaria a compreensão humana sobre a origem e diversidade da vida na Terra. Naquele momento, enquanto o vento marinho agitava seus cabelos, Darwin estava prestes a embarcar em uma jornada que o levaria das Ilhas Galápagos às profundezas de sua própria mente inquieta, culminando em uma teoria que abalaria os alicerces do pensamento científico e religioso. A infância de Darwin em Shrewsbury foi marcada por contrastes e tragédias precoces. Nascido em uma família proeminente, ele era o quinto de 6 filhos de Robert Darwin, um médico respeitado e financeiramente bem-sucedido, e Susanna Darwin, que infelizmente faleceu quando Charles tinha apenas 8 anos. Esta perda prematura deixou uma marca profunda no jovem Charles, que mais tarde em sua vida teria dificuldades em lembrar-se claramente de sua mãe. Desde cedo, o jovem Charles demonstrou uma paixão pela natureza e pela coleta de espécimes, uma atividade que seu pai considerava um passatempo fútil, mas que seu tio, Josiah Wedgwood, incentivava ativamente. Na escola local, Darwin não se destacava academicamente, preferindo passar seu tempo explorando a natureza e realizando experimentos químicos com seu irmão Erasmus. Seus professores o consideravam um aluno medíocre, mais interessado em pescarias e caçadas do que nos clássicos gregos e latinos que formavam o núcleo do currículo da época. Esta aparente falta de foco acadêmico preocupava seu pai, que temia que Charles se tornasse uma desgraça para a família. Determinado a dar um rumo à vida do filho, Robert Darwin enviou Charles para a Universidade de Edimburgo aos 16 anos, com a intenção de que seguisse a carreira médica da família. A experiência de Darwin em Edimburgo foi um ponto de virada em sua vida, embora não da maneira que seu pai havia planejado. Ele descobriu que não tinha estômago para cirurgias, que na época eram realizadas sem anestesia, e as aulas de medicina o entediavam profundamente. No entanto, foi em Edimburgo que Darwin teve seu primeiro contato real com a história natural acadêmica. Ele se juntou à Sociedade Pliniana, um grupo de estudantes dedicados à história natural, onde apresentou seus primeiros trabalhos científicos. Além disso, Darwin começou a estudar taxonomia de plantas com John Stevens Henslow e geologia com Robert Jameson, experiências que moldaram profundamente seus interesses futuros. Frustrado com a perspectiva de uma carreira médica e desapontando seu pai, Darwin abandonou Edimburgo após 2 anos. Preocupado com o futuro do filho, Robert Darwin decidiu enviar Charles para Cambridge para estudar para o clero anglicano, uma carreira respeitável para um jovem cavalheiro vitoriano que não tinha inclinações para a medicina ou o direito. Ironicamente, foi em Cambridge que Darwin encontrou sua verdadeira vocação, embora não na teologia. Em Cambridge, Darwin floresceu intelectualmente sob a tutela do professor John Stevens Henslow, um clérigo e botânico respeitado. Henslow reconheceu o potencial de Darwin e o tomou sob sua proteção, convidando-o para caminhadas botânicas semanais e introduzindo-o a outros cientistas proeminentes. Foi através de Henslow que Darwin conheceu Adam Sedgwick,
com quem fez uma expedição geológica ao país de Gales, aprendendo técnicas de campo que seriam inestimáveis em sua futura viagem no Beagle. Durante seu tempo em Cambridge, Darwin também desenvolveu uma paixão pela geologia, inspirado pelos escritos de Charles Lyell, cujos princípios de gradualismo geológico mais tarde influenciariam profundamente sua teoria da evolução. Foi Henslow quem recomendou Darwin para a posição de naturalista a bordo do HMS Beagle, uma oportunidade que inicialmente foi recebida com resistência por seu pai. Robert Darwin só concordou com a viagem após a intervenção de Josiah Wedgwood, tio de Charles, que argumentou que a expedição seria uma excelente oportunidade para o jovem. A viagem do Beagle, que durou de 27 de dezembro de 1831 até 2 de outubro de 1836, foi o catalisador que transformou Darwin de um entusiasta amador em um naturalista respeitado. Durante a viagem, Darwin fez observações meticulosas da geologia, flora e fauna dos lugares que visitou, coletando uma vasta quantidade de espécimes que enviava regularmente de volta à Inglaterra. Na América do Sul, ele descobriu fósseis de animais gigantes extintos, como o Megatherium, que o levaram a questionar a ideia prevalecente de que as espécies eram imutáveis. Suas observações geológicas, particularmente de terraços marinhos elevados no Chile, o convenceram da validade dos princípios uniformitaristas de Lyell, que postulavam que a Terra era muito mais antiga do que se acreditava na época. As Ilhas Galápagos provaram ser um ponto de virada crucial para o pensamento de Darwin. Lá ele observou variações sutis entre espécies de diferentes ilhas, particularmente entre os tentilhões, que mais tarde se tornariam conhecidos como tentilhões de Darwin. Essas observações plantaram as sementes do que se tornaria sua teoria da evolução, embora naquele momento ele ainda não tivesse formulado completamente suas ideias. Ao retornar à Inglaterra em 1836, Darwin era um homem transformado. Sua reputação como naturalista estava estabelecida graças aos espécimes e observações que havia enviado de volta durante a viagem, e ele foi recebido nos círculos científicos de Londres como uma celebridade em ascensão. Darwin mergulhou na análise de seus espécimes e notas, trabalhando com vários especialistas para catalogar e descrever suas coleções. Foi durante este período que Darwin começou a desenvolver seriamente sua teoria da evolução por seleção natural. Ele abriu seu primeiro caderno sobre transmutação de espécies em 1837, mas hesitou em publicar suas ideias, ciente de sua natureza controversa e das possíveis repercussões pessoais e profissionais. Em vez disso, passou os anos seguintes trabalhando em outros projetos, incluindo um estudo detalhado sobre cracas que durou 8 anos e um livro sobre a formação de recifes de coral. Em 1839, Darwin casou-se com sua prima Emma Wedgwood, após cuidadosa consideração dos prós e contras do matrimônio, que ele listou meticulosamente em seu caderno. O casal se estabeleceu em Down House, Kent, onde Charles passaria o resto de sua vida. Nos anos seguintes, eles tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram até a idade adulta. A perda de 3 filhos, particularmente de sua filha Anne, aos 10 anos, foi um golpe devastador para Darwin e contribuiu para seu crescente agnosticismo. A vida em Down foi marcada por uma rotina rigorosa que Darwin seguia meticulosamente. Ele trabalhava em seus estudos pela manhã, realizava experimentos em sua propriedade à tarde e mantinha uma extensa correspondência com outros naturalistas ao redor do mundo. Darwin sofria de uma doença crônica misteriosa que frequentemente o deixava incapacitado, com sintomas que incluíam tremores, vômitos
e palpitações. Apesar disso, ele continuava seu trabalho mesmo nos dias ruins, frequentemente assistido por sua dedicada esposa Emma. Em 1858, Darwin recebeu um ensaio de Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista trabalhando na Indonésia, que delineava uma teoria surpreendentemente similar à sua própria teoria da evolução. Isso o impulsionou a finalmente publicar suas ideias, que ele vinha desenvolvendo e refinando por mais de 20 anos. Com a ajuda de seus amigos Charles Lyell e Joseph Hooker, um artigo conjunto de Darwin e Wallace foi apresentado à Sociedade Linneana em julho de 1858. A Origem das Espécies foi finalmente publicado em 24 de novembro de 1859, com a primeira edição de 1.250 cópias esgotando-se no dia do lançamento. O livro apresentava evidências detalhadas para a evolução por seleção natural, argumentando que as espécies não eram criadas independentemente, mas evoluíam de ancestrais comuns. Darwin explicava como a variação natural dentro das populações, combinada com a luta pela sobrevivência em um ambiente de recursos limitados, levava à preservação de características favoráveis e à eliminação das desfavoráveis ao longo de muitas gerações. A publicação de A Origem das Espécies desencadeou uma tempestade de controvérsias que ecoaria por décadas. Muitos cientistas e líderes religiosos atacaram a teoria de Darwin, vendo-a como uma ameaça à visão tradicional da criação divina e à posição especial do homem na natureza. O debate mais famoso ocorreu em 1860, na reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, onde o bispo Samuel Wilberforce e Thomas Huxley, um fervoroso defensor de Darwin, se enfrentaram em um acalorado debate público. Nos anos seguintes à publicação, Darwin continuou seu trabalho, expandindo e refinando suas ideias. Ele publicou vários outros livros importantes, incluindo A Fertilização das Orquídeas, em 1862, Variação de Animais e Plantas sob Domesticação, em 1868, e A Descendência do Homem, em 1871, que aplicava explicitamente a teoria da evolução aos seres humanos e introduzia o conceito de seleção sexual. Darwin também realizou estudos inovadores em botânica, um campo que o fascinava cada vez mais em seus últimos anos. Ele investigou os movimentos das plantas trepadeiras, a polinização das orquídeas e até mesmo o papel das minhocas na formação do solo, tema de seu último livro publicado em 1881. Estes trabalhos demonstraram não apenas sua curiosidade incansável, mas também sua habilidade em conectar observações aparentemente triviais a princípios mais amplos da evolução e adaptação. Nos últimos anos de sua vida, Darwin foi reconhecido como um dos cientistas mais importantes de sua época. Ele recebeu numerosas honras e prêmios, incluindo a medalha Copley da Royal Society, a mais alta honraria científica britânica. Embora raramente deixasse a tranquilidade de Down House devido à sua saúde frágil, Darwin mantinha uma extensa rede de correspondentes científicos ao redor do mundo, continuando a influenciar e moldar o pensamento científico até seus últimos dias. Charles Darwin faleceu em 19 de abril de 1882, aos 73 anos, em sua casa em Down. Contra seus próprios desejos de um funeral simples, ele foi enterrado na abadia de Westminster, próximo a John Herschel e Isaac Newton, um reconhecimento final de sua importância para a nação e para o mundo científico. O legado de Darwin é imenso e duradouro, estendendo-se muito além do campo da biologia. Sua teoria da evolução por seleção natural
não apenas revolucionou nossa compreensão do mundo natural, mas também influenciou profundamente campos tão diversos quanto a psicologia, a antropologia, a economia e a filosofia. Hoje, a evolução é o princípio unificador da biologia, fornecendo uma estrutura coerente para entender a diversidade e a história da vida na Terra. As ideias de Darwin continuam a ser refinadas e expandidas, formando a base para avanços em áreas como genética, ecologia, biologia molecular e medicina evolutiva. Mais do que isso, o método científico de Darwin, caracterizado por observação cuidadosa, formulação de hipóteses e teste rigoroso, permanece um modelo para a investigação científica em todos os campos. Seu legado reforça a importância da curiosidade, da perseverança e da coragem de desafiar ideias estabelecidas na busca pelo conhecimento, valores que continuam a inspirar cientistas e pensadores até os dias de hoje. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.